Boa tarde, professor. Eu sou o Johnny. Vou falar sobre o padrão de projetos Bridge. Mas antes de falar do padrão de projetos Bridge, eu vou ter que falar um pouco sobre o que um padrão de projeto, que é um padrão de projeto. No artigo eu deixei bem explicado, mas eu vou dar uma resumida para fazer esse vídeo ser um vídeo mais objetivo, mais rápido. O padrão de projeto ele é uma solução geral que pode ser adequada a diversos problemas diferentes, certo? É isso que o padrão de projetos Bridge ele tenta fazer. O padrão de projetos Bridge, a intenção dele, o objetivo dele é desacoplar a sua abstração da sua implementação. Aqui tem um diagrama de classe, mais abaixo vai ter um diagrama de classe do código, do exemplo que eu fiz aqui, para explicar mesmo o conceito, o que é o padrão de projetos Bridge, como ele pode ser adequado. Então, a classe abstrata, que ela tem uma relação de associação com a sua implementação, que é a sua interface implementadora. Aqui, podia ser uma forma, podia, igual é no meu código, ou podia ser também um automóvel, certo? Porque uma caminhonete e um carro, uma caminhonete não é um carro, certo? Mas ambos são uma forma, entendeu? É justamente isso. E também, uma caminhonete ela pode ser vermelha, como uma caminhonete pode ser branca, assim como um carro pode ser amarelo ou vermelho, certo? Então, é justamente isso, onde a sua implementação pode variar de maneiras independentes, sem que elas deixem de ter a essência que elas têm, né? Vou mostrar o diagrama de classes do código, seguido do código, e vou antes falar sobre a vantagem principal. A vantagem não, quando ele deve ser usado, né? Que eu acho que a maioria das pessoas quando utilizam esse padrão de projeto, elas utilizam por causa disso, que no caso é compartilhar uma implementação com múltiplos objetos. No caso do exemplo que eu citei acima, uma caminhonete ter várias cores, ou vários motores, ou vários tipos de estofado diferentes, assim como uma forma geométrica pode ter diversas cores diferentes. E as consequências da utilização desse padrão de projeto é a dissociação entre objetos de uma interface, que é justamente isso que acontece. Aqui nós temos a classe abstrata forma, um triângulo é uma forma, assim como o pentágono é uma forma, uma associação de agregação. Aqui temos a interface implementadora, que ela aplica as cores ao pentágono e ao triângulo, certo? No exemplo, eu cito que um triângulo pode ser vermelho, assim como um pentágono pode ser verde, né? E antes, porque eu não posso fechar aqui, porque o Windows, a gravação do Windows ela tem isso, você tem que gravar em janelas, né? Não consegui configurar para ele deixar aberto, mas enfim, né? A utilização no padrão de Project Bridge deve acontecer quando em algum contexto aleatório, a utilização do padrão de Project Bridge deve acontecer quando em algum contexto aleatório, a interface possa variar independentemente de suas implementações, que é justamente isso que eu tentei frisar na explicação tanto do diagramas do padrão de projetos em si, quanto do código que eu estou enviando para o senhor, certo? Vou explicar o código agora e encerro a apresentação com a explicação do código, professor. Muito obrigado. Então, professor, vou explicar aqui o código, né? Que na main, o que eu faço? Eu implemento um triângulo, implemento um pentágono. Triângulo e pentágono, eles herdam as características da classe abstrata forma, certo? E ele é implementado na sua interface cor, né? Que no caso é a desassociação dessa classe abstrata, dessa classe implementadora, né? Que aqui eu aplico simplesmente a cor, que nós temos a forma, que a forma possui uma cor, certo? E triângulo, quando eu vou reescrever a função de aplicar a cor, eu reaplico a cor, né? No caso aqui vermelha para triângulo e verde para pentágono, podia ser vice-versa, mas eu coloquei assim. A cor vermelha, ela só
na função aplicar cor, ela só retorna o valor. Na hora da reescrita ela junta as duas, certo? Na hora de mandar. Aqui eu tenho a compilação do código, a mensagem que ele dá, né? Que eu falei que ele agrega, que eu falei que é esse vermelho aqui que ele retorna, junto com o triângulo sendo preenchido com a cor, certo? Eu vou executar o código aqui, não deu erros. Um exemplo bem simples, em essência, para explicar em essência, perdão, o que é o padrão de projetos Bridge e o que ele busca resolver ou solucionar. Termina a explicação da atividade com a explicação do código, professor. E eu acho que é isso, certo? Obrigado. Qualquer coisa, o senhor manda e-mail. E é isso aí.